em 1944, enquanto o mundo enfrentava as sombras da Segunda Guerra Mundial, surgia uma modesta empresa na antiga Coreia, ainda rural e carente. Seu objetivo era simples: fabricar peças de aço e componentes para bicicletas. Embora tenha operado sob outro nome em seus primeiros anos, sua fundação em Seul respondia a uma visão clara e determinada: surgir a partir da Ásia, não como um mero ponto geográfico, mas como um verdadeiro manifesto empresarial, ser parte essencial do milagre econômico sul-coreano. E é justamente essa frase que esconde o significado do nome atual da marca, Kia. Hoje, a Kia Motors é apenas uma subsidiária do grupo Hyundai, mas sua importância histórica é profunda. Nas décadas de 1950 e 1960, foi considerada a maior montadora de bicicletas do país. Nos anos 1970, alcançou o marco de produzir o primeiro carro de passeio em solo coreano e nos anos 1980 estabeleceu acordos estratégicos com gigantes globais como Ford, Mazda, Peugeot, Fiat e até mesmo a Honda. Mas o que aconteceu nos anos de 1990? Como uma empresa com tanto potencial quase faliu? E como a Hyundai, sua maior concorrente, conseguiu resgatá-la do colapso? Hoje, voltamos ao meio do século XX para descobrir as origens, o auge, a crise e a reconstrução da Kia. Uma marca que, apesar das quedas, jamais deixou de acelerar rumo ao futuro. Embora a fundação oficial da Kia nos leve aos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, é essencial retroceder um pouco mais para entender a vida e o legado de seu fundador, Kim Cheol-ho. Nascido em 13 de janeiro de 1905, em Haksang-dong, província de Gyeongsang, no território que hoje pertence à Coreia do Norte, Kim Cheol-ho cresceu como o mais velho de 5 irmãos em uma família de camponeses sem recursos, uma realidade surpreendentemente parecida com a de Chung Ju-young, o fundador da Hyundai, empresa que décadas mais tarde salvaria e compraria a própria Kia. Apesar das dificuldades econômicas, Kim cresceu rodeado por uma rica tradição cultural. Seu avô, um estudioso dos clássicos chineses e poeta respeitado, não só o educou nas letras, como também oferecia conselhos e conforto à comunidade nos duros anos do colonialismo japonês. Aos 12 anos, Kim já escrevia a poesia chinesa com fluência, um feito impressionante para um garoto que dividia os estudos com longas e exaustivas jornadas agrícolas. Foi justamente essa infância, entre livros e arrozais, que moldou seu caráter. E durante a adolescência, começou a germinar uma visão diferente sobre o destino que lhe havia sido imposto. Com apenas 18 anos, em 1923, Kim Cheol-ho partiu rumo a Osaka, decidido a encontrar oportunidades. Começou como operário em obras e portos, mas sua ética e dedicação logo chamaram a atenção. Seu encarregado o recomendou para um cargo de aprendiz na Osaka Iron Works, uma fábrica especializada em parafusos e porcas. Ali se deu o primeiro contato de Kim com os alicerces técnicos que dariam origem à Kia. Foi a oportunidade de sua vida. Além de um trabalho melhor, teve acesso à escola técnica de Imamiya, onde pôde estudar engenharia mecânica. 3 anos depois, em 1926, foi promovido a gerente. Sua capacidade de aprender rápido e liderar equipes o tornava único. Mesmo com o progresso profissional, Kim não se acomodou. Nos tempos livres, começou a fabricar bicicletas por conta própria, um gesto ousado que marcaria o início de sua jornada como empresário. O esforço deu frutos, conseguiu juntar
recursos suficientes para trazer sua família da Coreia para Osaka, oferecendo a todos uma vida mais digna. Mas Kim não ignorava o contexto político. Em segredo, apoiou um movimento de independência coreano, o que levou à sua prisão em 1929. Foi libertado pouco depois, mas pagou um alto preço. Foi forçado a renunciar ao cargo na Osaka Iron Works, abandonando tudo o que havia conquistado até então. Mesmo assim, não desistiu de empreender. No início dos anos 1930, ao lado de empresários coreanos, fundou a Samwa Manufactory, também no setor metalúrgico. Sob sua liderança, a empresa sobreviveu à Grande Depressão, crescendo de forma sólida e constante. No entanto, em 1938, o regime colonial japonês obrigou a empresa a se integrar ao esforço de guerra, passando a produzir peças para uso militar e naval. Kim continuou como diretor, mas buscava se afastar da produção bélica direta. Por isso, em 1942, criou uma subsidiária dedicada à fabricação de bicicletas, a Chwijeong Hardware. Ele já previa, após as batalhas de Midway e Guadalcanal, que a derrota japonesa seria inevitável. Pouco antes do fim da guerra, em 1944, fundou a Kyungsung Precision Industry, agora em Seul, ciente da necessidade de um meio de transporte acessível no período pós-guerra, focou na produção de bicicletas e peças de aço, um mercado com demanda altíssima. Em 1952, a Kyungsung passou a se chamar oficialmente Kia Industries. O nome resumia perfeitamente a visão que Kim havia forjado como imigrante em terras japonesas. Ki, surgir, nascer, e A, Ásia. Kia significava, com todas as letras, surgir da Ásia. Foi o início de uma nova era. Ainda em 1952, a Kia lançou a 3000 Ryu, a primeira bicicleta totalmente fabricada na Coreia. O modelo se tornou um símbolo industrial, um produto nacional que representava progresso e autossuficiência. O sucesso foi imediato. A Kia consolidou-se como a maior montadora de bicicletas do país e Kim Cheol-ho foi eleito o primeiro presidente da Cooperativa da Indústria de Bicicletas da Coreia, liderando a modernização de um setor essencial para a mobilidade no pós-guerra. Nos anos 50 e 60, a Kia firmou seus primeiros acordos internacionais com empresas que mais tarde se tornariam gigantes globais. Em 1957, assinou um acordo com a Honda para montar na Coreia a lendária C100 Super Cub, iniciando assim sua incursão no universo das motocicletas. Logo depois, surgiram parcerias com a Mazda. Dessa aliança, nasceu o Kia K360, um triciclo utilitário baseado no Mazda Go. Era um veículo modesto, mas de enorme impacto, usado em massa por agricultores, comerciantes e pequenas indústrias. Um verdadeiro emblema da mobilidade industrial da Coreia emergente. Kim liderou a empresa até os primeiros anos da década de 1970. Um de seus últimos atos como presidente foi a inauguração da planta de Sohari em 1973, a primeira do país com sistema de produção integrado. Essa infraestrutura, avançada para sua época, marcaria o início da Kia como fabricante de automóveis. Embora não haja registros oficiais de sua aposentadoria, esse período é considerado como sua despedida ativa. Kim passou a delegar responsabilidades, ciente de que a empresa que fundou precisava se preparar para o maior desafio de sua história: produzir veículos de passeio. A virada veio logo em seguida. A planta de Sohari, que já fabricava motores de 2.000 cilindradas, foi adaptada para dar o salto.
Em 1974, nasceu o Kia Brisa, o primeiro carro de passeio produzido na Coreia do Sul sob licença. Baseado no Mazda família, era um sedã compacto que permaneceu em produção até 1981, um ciclo longo para uma marca com tão pouca experiência prévia. Paralelamente, surgiu também o Kia Bongo, 1981, um utilitário baseado no Mazda Bongo, voltado para pequenas empresas e setores produtivos rurais. A fórmula das parcerias se expandiu para a Europa. Peugeot e Fiat confiaram na Kia para produzir localmente modelos como o Peugeot 604 e o Fiat 132, adaptados ao mercado coreano. Mas o salto maior viria em 1986, quando a Ford Motor Company adquiriu ações da Kia, transformando-a em um novo ator global, com acesso a tecnologias avançadas e métodos modernos de produção em massa. A Kia se preparava para cruzar fronteiras. Dessa aliança surgiu o Kia Pride, baseado no Ford Festiva. Compacto, econômico e funcional, o Pride foi o grande best-seller da marca nos anos 80 e o modelo que permitiu sua entrada formal em mercados estratégicos como os Estados Unidos e a Europa. Até o final da década, a Kia manteve laços tecnológicos com a Mazda. Foi assim que surgiu o Kia Concorde, baseado no Mazda 626 Capella, um sedã médio de bom desempenho que enfrentou forte concorrência interna com a já consolidada Hyundai. A estratégia de alianças permitiu à Kia expandir sua capacidade produtiva e diversificar seu portfólio. Em 1992, um marco: o lançamento do Kia Cephia, o primeiro veículo totalmente projetado e fabricado pela Kia de forma independente. Já não se tratava de montar modelos licenciados. A Kia havia aprendido a criar do zero. Tudo indicava que nada poderia deter sua ascensão, mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. A década de 1990 traria não apenas expansão, mas também o abismo. A entrada da Kia no mercado internacional parecia sólida, especialmente com o lançamento de um dos produtos mais importantes de sua história, o Sportage, em 1993, baseado na plataforma do Mazda Bongo. A confiança no novo SUV era tamanha que a marca decidiu inscrevê-lo em um dos desafios mais extremos do automobilismo, o Rally Paris-Dakar. A Kia não venceu, mas conseguiu concluir a prova, um feito que provou a confiabilidade do modelo e a determinação da marca. Em 1994, surgiu o agora icônico logotipo vermelho da Kia. E em 1996, uma aliança inesperada com a Lotus resultou na produção do Kia Elan, considerado o primeiro carro esportivo de origem coreana. O futuro da Kia parecia promissor, mas então chegou 1997. Aquele ano, uma tempestade financeira varreu o Sudeste Asiático. Foi a conhecida crise financeira asiática, uma onda de pânico que se espalhou como um vírus pelas economias da região. O recuo em massa do capital estrangeiro provocou uma desvalorização brutal das moedas locais e revelou um calcanhar de Aquiles, o endividamento oculto. A Coreia do Sul, que havia sustentado seu crescimento com base em empréstimos e expansão acelerada, foi duramente atingida. O sistema financeiro entrou em colapso. Empresas e bancos faliram em sequência. A Kia, altamente dependente da demanda interna e com uma expansão financiada quase inteiramente por dívidas, não resistiu ao impacto. A queda foi vertiginosa. Em poucos meses, a empresa declarou falência. Sua antiga parceira, a Ford Motor Company,
decidiu não intervir. Vendeu suas ações e abandonou o jogo. A montadora coreana estava à beira do abismo. Mas em 1998, quando tudo parecia perdido, surgiu sua principal concorrente, a Hyundai Motor Company. Contra todas as previsões, a Hyundai adquiriu 51% das ações da Kia, salvando-a da extinção. Enquanto outros nomes icônicos, como a Daewoo, desapareciam no esquecimento, a Kia teve uma segunda chance e, como uma fênix oriental, renasceu das cinzas. Com a injeção de capital e o respaldo estrutural do grupo Hyundai, a Kia retomou a produção com força total. Modelos como o Kia Rio, o Optima e o Sorento marcaram o começo de uma nova fase para a marca. Em 2004, a empresa fundada por Kim Cheol-ho atingia um marco histórico: 10 milhões de unidades produzidas desde sua criação. Nesse mesmo ano, iniciou sua expansão real com a inauguração da fábrica de Žilina, na Eslováquia, voltada para abastecer os mercados da Europa, da Ásia e da América Latina. A Kia estava de volta e, em apenas uma década, não só havia superado a falência, como já operava com resultados positivos, mas ainda havia um estigma a vencer: o de ser uma marca de carros baratos, qualidade duvidosa e identidade indefinida. O ano de 2006 marcaria o início de uma transformação profunda, um ponto de virada que mudaria para sempre a imagem da Kia no mundo. Um dos eventos mais marcantes da história moderna da Kia foi a chegada de Peter Schreier como chefe de design em 2006. Este designer alemão, forjado na Audi e Volkswagen, redefiniu completamente a identidade visual da marca, tornando-se o seu verdadeiro arquiteto estético. Seu grande legado foi a emblemática grade frontal Tiger Nose, ou nariz de tigre, que rapidamente se transformou na assinatura visual dos veículos Kia. Graças a essa ousada aposta, a marca começou a conquistar reconhecimento global. Schreier recebeu o prestigiado Design Award em 2007 e a Kia acumulou diversos prêmios Red Dot e IF Design nos anos seguintes. Tudo isso impulsionado por uma visão estética coerente, elegante e moderna. Sob sua liderança, nasceram modelos inesquecíveis como o Kia Soul, a segunda geração do Kia Optima e a versão renovada do Sportage, todos elogiados por seu design disruptivo e pela qualidade percebida, considerada superior ao valor cobrado. A Kia havia mudado a percepção dos consumidores, agora era sinônimo de beleza, funcionalidade e confiabilidade. Paralelamente, começou a era da mobilidade sustentável. Em 2011, estreou o Optima Hybrid, marcando a entrada da Kia no segmento de carros ecológicos. Em 2014, apresentou o Soul EV, seu primeiro modelo 100% elétrico, reconhecido por seu estilo ousado e autonomia competitiva. A expansão industrial também foi acelerada. Em 2016, foi inaugurada a planta de pesqueria no estado de Nuevo León, México, com capacidade para produzir 400 mil veículos por ano. Após a pandemia, em 2021, a marca lançou seu ambicioso plano estratégico, o Plan S, com a meta de lançar 11 modelos elétricos até 2026 e se consolidar como líder global em mobilidade sustentável. No mesmo ano, o EV6 foi apresentado e logo conquistou o título de Carro do Ano na Europa em 2022. Em 2023, a Kia alcançou um novo marco histórico: 3,1 milhões de unidades vendidas em apenas um ano, com um crescimento superior a 6% em relação ao ano anterior.
Atualmente, a empresa sul-coreana está avaliada em 30 bilhões de dólares, presente em mais de 190 mercados e com uma força de trabalho que supera os 52 mil funcionários. Aquilo que um dia foi o sonho de Kim Cheol-ho, hoje figura entre as marcas mais valiosas e influentes da Coreia do Sul e de toda a indústria automotiva global. Assim, encerramos a história da Kia Motors. Dos pequenos ateliês de aço na Coreia ocupada até os prêmios de design nas vitrines europeias, a trajetória dessa marca foi tudo menos linear. Seu fundador, Kim Cheol-ho, talvez não tenha o mesmo reconhecimento global de outros magnatas industriais, mas o seu legado é inegável, uma história de esforço silencioso, visão antecipada e uma resiliência que desafiou os períodos mais sombrios do século XX. Se você é um fã da Kia ou do universo automotivo, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. E se essa história te prendeu, talvez você queira conhecer como um camponês que trabalhava 16 horas por dia no campo acabou fundando um dos maiores conglomerados industriais do planeta, a Hyundai. Nos vemos no próximo vídeo.